Olá, começa agora o Desbravando Taubaté, o programa que explora os 4 cantos da cidade, mostrando histórias e curiosidades do patrimônio, da cultura e da arquitetura do nosso município. E neste programa, nós estamos aqui na Vila Nossa Senhora das Graças para conhecer as histórias e curiosidades deste bairro, que é um dos mais antigos e tradicionais da cidade. Você é o nosso convidado, o Desbravando Taubaté começa agora. E a gente começa o Desbravando Taubaté contando a história do bairro Vila Nossa Senhora das Graças, conversando e recebendo mais uma vez a historiadora Fabiana Pazini, que já esteve com a gente aqui no programa em outras oportunidades. Fabiana, seja bem-vinda novamente. Obrigada, muito obrigado por ser essa figura cativa aqui no nosso programa, viu? Obrigada. É um prazer poder contribuir com vocês. Agora a gente está fazendo uma série de programas contando as histórias dos bairros de Taubaté, e quando a gente fala da Vila Nossa Senhora das Graças, o nome que dá ao bairro tem a ver com a religião, com o catolicismo? Como é que começa essa história de fato? Tá. A história do bairro, a Vila Nossa Senhora das Graças, ou Vila das Graças, como muitos moradores de lá acabam chamando, ela tem tudo a ver com a vida religiosa, né? Ela não tem só a ver com isso, mas o pedido para uma organização de uma vila ali e para a construção de uma igreja, que deveria ser a vida central dos moradores dali, é do bispo Dom Epaminondas, que foi o primeiro bispo de Taubaté. E a igreja, que é a igreja de Nossa Senhora das Graças, é quem acaba dando nome para a vila do mesmo nome. Por exemplo, a primeira missa no bairro, tem uma data histórica para isso? Tem, é uma data duplamente histórica. Histórica porque a primeira missa celebrada ali ainda não era uma igreja, era uma capela bastante simplesinha. Por que ela é duplamente histórica? Porque ela marca esse começo da vida religiosa ali, mas ela também coincidiu com o início da Revolução de 32. Então a primeira missa, na então capela ainda de Nossa Senhora das Graças, ela foi no dia 9 de julho de 1932. Nos relatos históricos que a gente acha a respeito disso, a gente vê que o padre que estava celebrando a missa, ele teve uma grande preocupação também em falar sobre isso, porque tinham mulheres, crianças preocupadas com seus pais, irmãos, para poder consolar e para poder acalmar as famílias que estavam ali. Mas o bairro também tem uma peculiaridade relacionada aos operários, à própria ferrovia. Existe uma ligação entre essa economia, a ferrovia e os moradores desses bairros? Sim, tem sim. O pedido, né, para você ter um local onde as pessoas pudessem morar ali, tem muito a ver com a questão operária. Então, é uma região de fábricas. Quando a gente fala de fábrica, principalmente a gente vai lembrar da Companhia Fabril de Juta, ou Fitejuta, ou só Juta, que tantos e tantos e tantos taubatianos têm vários parentes aí, antepassados que trabalharam nessa fábrica. Mas a história da Vila das Graças, ela não para aí, porque ao longo do tempo, a questão comercial, porque vem gente, atrai comércio também. Então a questão comercial, a questão de estabelecimentos de diversos tipos acabaram sendo muito forte, o que fortaleceu a economia do bairro também. Fabiana, todo esse contexto fez com que também esses moradores e dos bairros também adjacentes fizessem uma associação. Então, o bairro também tem uma associação de moradores? A associação do bairro, ela data da década de 90 e ela faz transparecer essa questão que eu falei, né? Ela começa ali como uma necessidade operária, tem todo um cuidado do bispo Dom Epaminondas para a questão religiosa, mas ao longo do tempo vai crescendo, crescendo, crescendo e culmina no que a gente vê na década de 90. Os moradores se reunindo e se organizando para que eles conseguissem ter uma melhor condição de vida. Já era um bairro bom, mas todo bairro acaba aparecendo demandas e uma associação de moradores é a melhor forma deles se organizarem para fazer esse tipo de reivindicação. Nos relatos históricos, mostra que a construção e o desenvolvimento da Vila Nossa Senhora das Graças é um importante acesso, um corredor para a Vila São Geraldo, também para o centro de Taubaté. Uma grande inovação que acontece no começo dos anos 2000 seria a construção do túnel ligando este bairro ao centro? Sim, facilita, né, o acesso dos moradores, e uma região que já era considerada próxima ao centro da cidade fica ainda mais próxima e ainda mais valorizada. Quando a gente está falando desse bairro, Fabiana, qual que é a contribuição dele para o contexto social, econômico e histórico de Taubaté? Tá.
A gente falou que ele já nasce de uma questão econômica por conta da fábrica, né, das fábricas que a gente tinha ali por perto, mas ao longo do tempo aquela região toda se transformou e ao mesmo tempo em que ajudou a transformar a cidade de Taubaté. Lá é local onde a gente tem alojadas universidades, então além de comércio, além de outras coisas importantes, a gente tem lá o fomento do saber, que é uma característica tão forte do município de Taubaté. Não tem como a gente falar do bairro sem contar a história, logicamente, da igreja que leva o nome do bairro, que faz todo o desenvolvimento do bairro a partir das histórias dela. A gente conversa agora com o Padre Fred Ribeiro. Lembrando que a gente já conversou com o Padre em outros programas. Padre, muito obrigado por o senhor receber novamente a nossa equipe para bater um papo, contar as histórias aqui. Eu que agradeço. Quando a gente está falando de Vila das Graças, a gente está falando de um local que basicamente nasce da influência da igreja, né? Lá era uma chácara do bispo. Ali era a chácara do bispo, e por causa da juta, o bispo da época, Dom Epaminondas, resolveu fazer um loteamento. Então ele convocou Monsenhor Brandão, Monsenhor Ascânio Brandão, que era secretário dele, e o senhor Amora, que agora morreu, mas os filhos dele moram ainda no bairro, para fazer o loteamento, planejamento, com tudo aquilo que era de técnico para se vender os lotes, bem facilitado para as pessoas mais pobres, mais simples. E aí então fizeram no meio do bairro lá uma capela. E ali então o bairro foi crescendo em volta da igreja, e aí fizeram uma igreja maior, que é a atual, que hoje é pequena, e que foi depois transformada em paróquia em 1948, e recebeu o nome de Santíssima Trindade. Era gosto do bispo da época, Dom Francisco Borja do Amaral. E a igrejinha, que era consagrada a Nossa Senhora das Graças, ficou sendo a matriz. Então, paróquia Santíssima Trindade, matriz Nossa Senhora das Graças, que é a igreja hoje. E quando ela foi feita paróquia, foi nomeado o padre Florencio Rodrigues, que é famoso, ele tinha um palacete. Logo em seguida veio o padre José Luiz Pereira Ribeiro, recém-ordenado, um pindense, e que foi daí o grande pároco amado, respeitado, que fez a obra da igreja, toda a questão administrativa, pastoral, paroquial. E o grande ponto que a paróquia Santíssima Trindade tem é aqui do lado da matriz, tem um grande prédio que é o Cine Paroquial. Era um cinema onde ele mandava passar os filmes para os paroquianos, filmes religiosos, e anexo foi feito um grande centro de salas de aula, salão, que era a catequese. Aquilo depois virou a escola paroquial, muito brilhante, muito dinâmica. O padre tinha muito contato com as autoridades políticas, então vivia vindo o governador, vinha os deputados, e todos influenciavam, ajudavam. E todo mundo do bairro, todo mundo estudou escola grátis. Recentemente a gente resolveu restaurar a escola, não para ser escola, porque não é função, eu diria, da igreja. A igreja já teve o seu tempo de fazer escola. Então hoje nós estamos tentando fazer aqui, um centro de recreação. Quer dizer, as pessoas casam aqui na matriz e fazem a festa de casamento lá. Mas entre Padre Zé Luiz e eu, aconteceram vários outros padres que são até padres famosos. Como é que foram esses 7 anos lá na comunidade? Como que era o envolvimento das pessoas no bairro? Maravilhoso, um povo solícito, um povo caridoso, um povo bom. Agora, um detalhe que eu vou falar, e não é ofensivo, que eu falo com o maior carinho e respeito, mas é uma paróquia, uma comunidade de velhos,
de pessoas de idade. Eu não sei os jovens para onde é que foram, e agora está começando a reverter, porque estão chegando os prédios, a gente começa a ver, vamos dizer assim, alguns espigões, tem já 2 ou 3 ou 4. Então famílias novas, casais novos estão chegando, mas a vida da paróquia é em cima de pessoas de idade. Quais são as atividades ou eventos que a igreja realiza ao longo do ano que une esses moradores e também gera esse movimento no bairro? Primeiro, nós temos a festa da Santíssima Trindade, depois do Corpus Christi. São 7 dias de festa muito bonita, mas a grande festa mesmo é Nossa Senhora das Graças em setembro, que quando a gente comemora a Medalha Milagrosa. Nossa Senhora das Graças apareceu lá na França e mandou fazer medalha milagrosa com as 2 mãozinhas dela. Então faz-se a novena, mas o dia da Medalha Milagrosa é dia 27 de setembro. Qual mensagem o senhor gostaria de deixar para os moradores do bairro, para esses novos moradores e para todo mundo que fez ou faz parte da sua história? Bom, a minha mensagem é a seguinte: eu estou de passagem, porque eu tive um AVC e eu queria que vocês fossem muito solícitos, muito abertos ao Padre Novo que vem, chama-se Padre Tomás, e que fossem assim solidários com ele e tão participantes com ele como foram comigo. Para mim, a grande ideia de Nossa Senhora das Graças é a graça de ter sido pároco daquele povo maravilhoso. Que eles continuassem sendo essa família bonita que um dia Padre Zé Luiz plantou. Para você que está acompanhando Desbravando Taubaté, chegou a hora do nosso quiz. Quero saber se você estava prestando atenção no primeiro bloco do nosso programa, quando foi celebrada a primeira missa na Capela de Nossa Senhora das Graças, que remete a uma data histórica importante para o estado de São Paulo. Letra A, 9 de julho de 1932, letra B, 7 de setembro de 1932 ou letra C, 15 de novembro de 1932. Vai pensando na resposta que depois do intervalo ela aparece aqui no Desbravando Taubaté. Estamos de volta com Desbravando Taubaté, mostrando as histórias da Vila Nossa Senhora das Graças. E antes do intervalo, eu perguntei o seguinte para você: quando foi celebrada a primeira missa na Capela de Nossa Senhora das Graças, que remete a uma data importante e histórica para o estado de São Paulo? As alternativas que eu te dei foram as seguintes: letra A, 9 de julho de 1932, letra B, 7 de setembro de 1932 ou letra C, 15 de novembro de 1932. E a resposta correta é a letra A. A primeira missa foi celebrada na Capela do Bairro em 9 de julho de 1932, data que também se iniciou a Revolução Constitucionalista de 1932 dos paulistas contra o governo provisório de Getúlio Vargas. Continue acompanhando o nosso programa que tem mais histórias desta vila tão importante para a cidade. Estamos de volta com Desbravando Taubaté, o programa que explora os 4 cantos da cidade, e neste episódio nós estamos contando a história aqui da Vila Nossa Senhora das Graças, um dos bairros mais famosos e também antigos aqui de Taubaté. E agora a gente vai conhecer a história de um morador que está há muitas décadas aqui no bairro. Eu estou falando do professor Alfredo Barbieri, que está aqui já há mais de 60, 70 anos conhecendo o bairro. Professor Alfredo, como é morar aqui na Vila Nossa Senhora das Graças? Olha, é uma bênção morar aqui, porque a vila foi sempre muito tranquila, um povo muito unido. Raramente a gente vê coisa de violência aqui, né? Tem os percalços normais do progresso, mas é muito, muito tranquilo o bairro.
vale a pena. E aí algum familiar do senhor adquiriu um lote aqui, foi isso? Foi. Meu pai era funcionário da Estrada de Ferro Central do Brasil, a função dela era conservador. Cidade de Taubaté, Pindamonhangaba, Tremembé, todos os defeitos de sinalização que eram dados, ele era chamado a qualquer hora do dia da noite para atender. Ele era de Pinda, família. Aí se desentendeu com o pai, foi para São Paulo, lá ele foi motorista de táxi, trabalhou numa fábrica de entregas de sabonetes, né? Com a Revolução ele veio, acabou com tudo lá e veio para cá. Os meus irmãos, os meus tios, né? Cada um ganhou um lote. Mas só quem conservou até o final, e ainda existe a casa aí, foi a minha mãe. Quando nós viemos para cá e ficamos na casa da minha avó um tempo lá, aí ele começou a construir a casa aqui. Aí até foi interessante que era o terreno e estava construindo lá no fundo. Aí passou um tempo, falou, nós vamos fazer a casa na frente. Desmanchou tudo, passou a casa para frente. Aí, depois que a casa ficou pronta, praticamente a gente morou aqui. E como é que o bairro foi sendo desenvolvido ao longo dessas décadas? Além da igreja, tinha outra parte, como de comércio, setor de bancos, por exemplo? A igreja que foi o centro, porque o Padre Zé Luiz era muito dinâmico, então ele criou a escola paroquial, depois ele criou o serviço paroquial de assistência, trouxe a Caixa Econômica para cá, aos poucos o bairro foi crescendo e se tornando conhecido. Ele trazia as formaturas da escola aqui, ele trazia como paraninfo, trouxe o Jânio Quadro, trazia secretário de Estado e tal, de tal maneira que porque depois ele conseguia, mostrando o serviço dele, ele conseguia as verbas que ele precisava para ir incentivando a obra. Como professor, o senhor lecionou em várias cidades diferentes, inclusive aqui em Taubaté. O senhor também deu aula aqui no bairro? Dei. No serviço paroquial de assistência aqui no ginásio, eu dei aula de francês. Depois eu fui para São Luís do Paraitinga por concurso. Fiquei 2 anos lá, depois vim para Taubaté. Depois que eu me formei, eu continuei na universidade como assistente. Depois aí, com a criação da universidade, eu me tornei titular de Língua e Literatura Latina. Aí fiquei aí até o final da aposentadoria. Como são realizadas as festas aqui em comemoração à Nossa Senhora das Graças? Desde o início que eu me conheço aqui, as festas eram muito procuradas, muito prestigiadas, com banda de música, com coroação de Nossa Senhora, procissão muito elaborada e tal. Agora, com o progresso, o pessoal vai fugindo um pouco e tal, mas a festa continua. Festas juninas aconteciam aqui no bairro, por exemplo? Muito, muito. Como que eram? Seu Biagione, que era o que dirigia, aí vinha aí com carros de boi, todos enfeitados, dava a volta aqui na praça, ia aqui no meio, fazia o casamento, tinha quadrilha, era toda movimentada aqui. Praticamente a história do senhor, né, como eu comecei falando do programa, se mistura com a história aqui do bairro. Mistura. Se o senhor pudesse deixar uma mensagem aqui para a Vila Nossa Senhora das Graças, que mensagem o senhor gostaria de deixar para o bairro? Olha, eu gostaria de ressaltar a figura do Padre Zé Luiz. Ele é o centro aqui. O bairro existe com esse progresso, com esse crescimento, tudo por influência dele. Ele foi um batalhador. Aqui eu pude me desenvolver, eu pude criar amizades, eu pude criar meus filhos, certo? E até hoje eu tenho uma grande veneração pelas famílias, conheci quase todo mundo aqui, né? Famílias que ainda estão, os descendentes aí, gente muito boa, gente que viveu e vive a comunidade. O importante é isso, a família comum vivendo junto. O
bairro Vila das Graças foi pioneiro no desenvolvimento industrial em Taubaté e também na região. Quando a gente percorre as ruas aqui do bairro, a gente percebe construções antigas que remetem a esse passado industrial. Aqui na região, destacam-se duas grandes empresas. A primeira é a Companhia de Gás e Óleos Minerais de Taubaté, fundada no século XIX. E a outra, sem dúvida, é a fábrica da Fitejuta. A fábrica foi fundada em 1927 e passou por ampliações nos anos de 1931, 1933 e 1943. A fábrica contava com mais de 4.000 funcionários em toda a região. Só aqui no município de Taubaté eram mais de 2.000 colaboradores. A companhia investiu em alimentação, instrução e principalmente habitação. O primeiro conjunto de casas foi construído aqui ao lado do prédio e ficou conhecido como Vila Fabril da Juta. Atualmente a gente conhece como Vila das Graças. O segundo agrupamento de casas foi construído a mais ou menos 1 quilômetro lá da fábrica da Juta. Na época, buscava-se um terreno plano e que oferecesse melhores condições de custo e qualidade. Assim, foi criada a Vila Fabril da Juta em 1937, com 130 casas. Logo, a Vila Operária foi ampliada em mais 42 casas no ano de 1943, totalizando aqui nessa região 172 residências. E aqui na Praça Santa Rita a gente vai conhecer mais história, principalmente de uma moradora que nasceu e foi criada aqui na Vila das Graças. A gente está falando com a dona Nora, que recebe a gente aqui, a nossa equipe, de frente para a casa dela. Ou seja, é um local, dona Nora, que conta a sua história de vida. Gostaria de saber da senhora como é que a sua família veio parar aqui, neste espaço, aqui na Vila das Graças. Meu pai trabalhava na Juta e foram feitas as casas e oferecida para os funcionários. E ele adquiriu essa daqui, comprou e o pagamento era feito salariado. Dona Nora, o que a senhora lembra da sua história, assim, como criança e adolescente aqui da Vila Operária? Como que era morar neste bairro? Fui nascida aqui nessa casa, lembro da pracinha que era simples assim, não tinha asfalto. Depois foi progredindo as construções, tudo. E o Grêmio foi uma das coisas que mais marcou aqui. Quais atividades aconteceram? O que a senhora lembra? Dançava, cantava? O que acontecia aí na adolescência e na juventude aqui na Vila das Graças? Desde pequena, de matinês, carnaval, muitos carnaval que tinha aqui, era muito bonito. As festas, o baile, o Raul Soares foi um dos presidentes, meu pai foi diretor, minha mãe trabalhava no guarda-objeto. Então foi um clube bom, que era daqui de Taubaté, era o Grêmio e a Associação e o TCC. O TCC era mais parte da alta sociedade. Depois a Associação e depois o Grêmio, que era mais para os funcionários. Como é que foi para a senhora ter criado seus filhos aqui na Vila das Graças? Hoje também a senhora tem neto, né? Como que foi desenvolver a sua família e ver a sua história sendo construída aqui no bairro? Era aquela liberdade. Aqui podia deixar as crianças à vontade, não tinha nada de problema de assalto, essas coisas. Brincavam na rua de tudo quanto eram as brincadeiras de criança, de pega-pega, de taco, de esconde-esconde. Ficavam correndo aqui o quarteirão. É aquele negócio de criança mesmo, brincadeira de criança. Porque agora não tem mais, né? É difícil. Quando a gente fala de cultura, não tem como a gente não falar de carnaval, né? Como foi a participação da senhora na Mocidade Alegre, Vila das Graças? Como é que foi este momento na sua história? Saí na escola de samba de comissão de frente, depois fui de destaque, depois em ala. Ah, emoção demais, filhão. Era uma competição da Mocidade Alegre contra da Vila São José. Era a disputa das duas, assim, mas era bacana na época. Mas foi gostoso. Quando a gente fala de Vila das Graças, dona Nora, quais recursos a senhora tinha aqui no bairro à disposição, na sua época também como aluna e depois para os seus filhos? Tinha escola, tinha acesso à saúde? O que eu me lembro, se não me engano, ontem mesmo nós estávamos comentando, foi o padre José Luiz que abriu o postinho. O postinho era ali, daí foi transferido para Vila Marlê. A escola era o paroquial.
Muitos anos. Estudei desde o jardim até o colégio. Creche, não tinha. Cassiano começou no jardim, no prezinho, aqui na Vila Marli. Na escolinha aqui da Vila Marli. Depois passou pro Intec, estudou no Intec, no paroquial também. Daí mudou do paroquial, daí foi para Intec. E o que a senhora espera para o futuro da Vila das Graças, sabendo que tem seus filhos, tem seus netos, né? O que a senhora gostaria de ver aqui no futuro, aqui no bairro, ou que melhorasse o desenvolvimento aqui dessa população? Deveria arrumar mais para as crianças, para as pessoas, para os adultos, para a gente, meus moradores, ter mais confiança, ficar mais à vontade aqui na pracinha. O que marca a sua história aqui na Vila das Graças, né? Esse bairro que é tão tranquilo, que tem essa história aqui na cidade de Taubaté, o que deixa de história e legado aqui para a senhora? Tudo, né? Eu nasci, eu nunca saí daqui. É um lugar bacana para morar. Os dois agrupamentos de vilas operárias estavam localizados no chamado lado de baixo da ferrovia, na época considerada a área menos valorizada da cidade. Com a passagem da rodovia Presidente Dutra em 1950, essa característica foi ainda mais reforçada. Desde então, as habitações construídas entre a ferrovia e a rodovia Presidente Dutra passaram a ter uma maior valorização. O processo de construção das casas das vilas operárias aconteceu justamente no momento de estabilidade do mercado. O setor têxtil foi submetido às regulamentações do governo. A grande lucratividade da empresa aconteceu devido ao surgimento de duas grandes guerras mundiais. O ápice da juta aconteceu no momento da produção de sacarias, com a produção de gêneros alimentícios como milho, arroz e batata. A companhia foi pioneira na prestação de serviços assistenciais aos seus trabalhadores. A creche Angelina Aldrá, instalada em 1938, atendia 150 crianças. O serviço de assistência médica foi implementado em 1939. O curso de alfabetização para adultos, criado em 1946, assim como o Departamento de Educação Física para atender aos filhos dos trabalhadores. A Juta ainda oferecia outros serviços, como assistência dentária e também a distribuição de abono familiar. O declínio da Companhia Fabril de Juta ocorre com o surgimento das fibras sintéticas que tinham melhor custo-benefício. Grandes estoques de saca de juta encalharam em função da diminuição da produção cafeeira e também pela falta de mercado. O próprio equipamento industrial tornou-se ultrapassado e a história da Companhia Fabril de Juta chegou ao fim. A fábrica foi desativada em agosto de 1964 e anos mais tarde a Unital se instalou neste local. E aí, gostou de desbravar com a gente as histórias e curiosidades aqui da Vila Nossa Senhora das Graças? Nós estamos encerrando o programa aqui na Paróquia Santíssima Trindade. Tenho certeza, assim como a nossa equipe, você também deve ter gostado deste programa. Não esqueça, tem uma playlist completa de todos os vídeos do Desbravando Taubaté no nosso canal, youtube.com/tvc Taubaté. Mas desde já, vou deixar o convite para o nosso próximo programa e eu te espero aqui em mais um Desbravando Taubaté.